pais que nesse momento se encontram nos nossos lares, nos envolvendo com vibrações de amor e carinho. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa enviar os bons espíritos para me intuir e amparar todos os irmãos necessitados que se encontram nos nossos lares, buscando entender os verdadeiros motivos que liga o mundo espiritual ao mundo material, aonde explica todos os motivos das dores, das nossas deficiências. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o Evangelho hoje, nós estamos na eficácia da prece, né? Que ela vem antes da coletânea de prece. E ontem nós falamos alguma coisa sobre a prece, né? De como ela, ela nos envolve e Deus, a espiritualidade, atende todas as nossas necessidades, mas não do jeito que a gente quer, né? Mas, na verdade, a prece, a espiritualidade, Deus nos vê em toda vamos dizer assim, toda as circunstâncias que está ligada aos nossos pedidos, tudo. Então, no item 8, ele fala assim: tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tenha diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele segue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspire e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não me ter deixado abater. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrará o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão dessa sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera do que venha levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforço e se ergue sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houver dito: sou enviado de Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Esta razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Bom, é sempre bom a gente lembrar algumas partes, né? Primeiro, vamos dar um exemplo. Quando a gente estuda mediunidade, nós vamos ver que todos nós somos médiuns. E aí tem várias situações aonde nós vamos ver essa questão da mediunidade. Esse é um ponto. A outra situação
nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: qual a ação dos Espíritos sobre nós? Muito mais do que a gente imagina, somos nós que dirigimos. A outra parte, somos cercados por uma nuvem de testemunha. E mais um ponto para fechar, que sempre eu digo: quando nós pegamos um copo de água, né, e lá colocamos o gelo, a água seria Deus, né, e o gelo seria nós estamos mergulhados em Deus. Então, só para a gente ter uma ideia da profundidade da eficácia da prece, nós vamos entender que tudo que nós estamos pedindo, né, tudo que está acontecendo tem uma razão. E dependendo da situação, tudo que nós pedirmos em prece, seremos atendidos de acordo com o grau, né, de compreensão nossa, né? Então, essa situação nós temos. Ele cita, no caso aqui, um homem se acha perdido no deserto, então a sede vai martirizar ele de tudo quanto é jeito. Mas se ele fica ali só reclamando, não levanta, ele pede e não caminha, né? Ele não vai encontrar a água. O outro ponto, que quando ele encontra, né? Quando ele não tem tempo, falou: que sorte eu tive. Mas a espiritualidade do pedido que ele está falando está intuindo constantemente a ele para que ele ande um pouco mais, né? E ele levanta e vai andando e chega até a água e fica todo feliz. Então, um outro ponto que eu sempre vi falar alguns palestrantes, eu achei até interessante, eles trazem, né? Eu acho que eu já vi também, eu acho que foi na escola, falando, né? A pessoa está ali, né? Descendo um paredão, se não me engano, numa forma de desenho, e ele pede a Deus, né? A corda acaba, e a espiritualidade intui ele, né? Pule, né? E ele não pula, pensando que está lá alto, que se ele pular, ele vai morrer. E ele não acreditou. Ficou ali e, logicamente, veio a desencarnar. Quando a gente olha o desenho, vê que ele está a menos de 1 metro do chão. Então, são várias questões que, aonde nós vamos analisar os nossos pedidos, também a questão dos pontos de vista e também a condição do espírito que está sendo acometido por uma ação, aonde ele precisa, né, colocar toda a sua força, a sua fé, para conseguir avançar, tá? E nós, muitas vezes, estamos pedindo, Deus, me ajude a arrumar um emprego, mas se eu não sair para procurar um emprego, como que Deus vai me ajudar? E nesse intuito, a espiritualidade, o espírito começa a se movimentar procurando emprego, e aí, o que a espiritualidade vai fazer? Vai ajudá-lo, né? Vai ajudá-lo. É nesse intuito que há a condição da ação da prece, da eficácia, que está coligada à nossa movimentação, o nosso interesse, né? É nessa situação que nós estamos aí. Então, a gente tem que buscar entender, usar o nosso bom senso e ver que acima de nós está Deus. Pedir a porta que ela se abra e ela vai se abrir. Tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. É nessa condição que Deus em nenhum momento nos deixa sozinho. Não nos deixa sozinho. Tudo tem uma razão. Quando um companheiro espiritual, em uma das comunicações, ele fala, né, que o mundo espiritual é todo organizado. Todo organizado. E aí a gente olha para nós aqui, e aí a gente vê que nós não somos muito organizados.
E o próprio Cristo falava, homens de pouca fé, né? Porque eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, como que eu vou alcançar aquilo que eu desejo? Então, é nessa situação que todos nós estamos inseridos. A eficácia da prece é proporcional à condição do espírito na busca da solução dos problemas, né? Então, é uma situação que todos nós estamos inseridos. Então, ele continua, né? Ele só cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo vai lhe dar de beber, ele tem que caminhar, tá? Ele tem que caminhar. Se ele não caminhar, a água não vai chegar até ele. Se fosse assim, ficaria fácil. Ficaria fácil em todas as situações. Então, é preciso que a gente se movimente para que Deus possa nos ajudar. É essa a eficácia da prece. O outro ponto, eu não sei se eu falei da outra vez, mas tinha a prece de quando o senhor chegava na roça para trabalhar, ele virava, Jesus, já estou aqui, pronto para trabalhar, e começava a trabalhar na roça. Essa é uma das melhores preces. A outra situação é o agradecimento por tudo, e nós, dentro agradecendo, nos esforçarmos para galgarmos espaços maiores, sabendo que todos nós somos, né, que nem tem lá os obreiros da vida eterna, somos obreiros de Deus. Todos nós temos os nossos pedidos atendidos todos os dias. Todos os dias. A qualquer momento, quando nós estamos aqui, pedir assistência dos bons espíritos, e lá eles estarão. Pedir assistência de Deus, e lá eles estarão. Por isso que quando nós vamos olhar depois dessa parte, que é a eficácia da prece, né, que nós temos, né, pedir e obtereis, nós vamos ver que vem a coletânea de prece. E a maioria delas vem em conformidade com os nossos pedidos. E a primeira, que sempre nós vamos ver, em nome de Deus. Em nome de Deus. Porque sabemos que quem comanda a primeira pergunta, onde falei isso no estudo, que Kardec faz o que é Deus. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nada se consegue, né, esconder. E para ter uma noção maior, os espíritos que estão do outro lado, nós não escondemos nada deles, não conseguimos, pelo contrário, eles vê tudo. Eles nos vê como nós somos. Eu escondo de vocês, da minha irmã, da minha mãe, da dona Cleuda, da dona Emília, escondo de todos. Mas de Deus eu não consigo esconder nada. E os espíritos sabem disso. Então, quando nós olhamos e vamos analisar o espírito fora do corpo, né? O espírito na erraticidade, a complexidade dele de sentimento, de ver, é muito maior. Ele não consegue deter. Muitas vezes é preciso ser trabalhado o pensamento, porque ele pensa, né, aquela frase, né, de só, eu logo penso, eu existo. Então, se o espírito está aqui, né, ele está ali naquela condição, ele pensa, logicamente, ele já está lá naquele local. Então, é por isso que, quando Kardec faz a pergunta para os espíritos, qual a melhor forma de evoluirmos? Reencarnando. Então, quando o espírito mergulha na carne, ele sente o impacto, né,
que há uma obstrução, né, que esse quebra-luz, que é o corpo, ele precisa agora movimentar-se, ele precisa agora ver as restrições dele mesmo comandar um corpo aonde ele é subordinado, como todos nós somos encarnados e desencarnados, à lei de causa e efeito. Então, a prece, o desenvolvimento intelectivo, o desenvolvimento intelectual, a fé raciocinada, leva o espírito agora a compreender o mecanismo de funcionamento. Então, o estudo vem levar tanto aos encarnados aos desencarnados para que ele compreenda. Tá? Porque o sofrimento do espírito do outro lado é maior. Mas a prece, né, tem muitas situações que o espírito, né, pede tanto. Né? Outra situação não é só do pedir, mas ele, cansado daquele sofrimento, ele se lembra lá do fundo da alma dele, porque Deus está na consciência e ele pede. E no momento certo, a espiritualidade vai lá e estende a mão. Esse estender a mão é a mesma coisa que Jesus faz conosco todos os dias. É a mesma coisa que Deus faz conosco todos os dias. Dá o sol, a noite, para que nós pudéssemos vivenciar essas experiências, fortalecer a nossa fé através das vicissitudes da vida, dando entendimento ao espírito em conformidade com o grau de instrução que ele tem. Então, muitos espíritos do outro lado têm condição de entender, outros não têm. Outros não têm. E eles falam, muitas vezes eles estão parados numa situação, mas eu já pedi tanto a Deus, né? Tanto a Deus, e passa séculos, né? Para que ele tenha noção e tenha oportunidade, é nesse intuito que veio o Espiritismo agora, trazer toda esse esclarecimento aos encarnados e também aos desencarnados, provando que Deus, que Jesus não esqueceu de nenhum. Né? E ele mesmo fala, todos serão atendidos, todos. Tudo que nós pedimos. Existe uma fala do Cristo, eu não sei em que parte está, eu acho que fica mais claro para a gente entender. Uma mãe pede para Jesus para que ele colocasse os filhos dele ao seu lado. O Cristo vai e fala para ele assim, nem que eu quisesse, eu não consigo fazer isso, porque é um estado de evolução, é um estado de consciência humana. Então, quando nós fazemos a prece, ela é analisado todos os prós e os em conta com o que o espírito faz, está fazendo, qual o impacto daquilo que ele está fazendo na encarnação. Né? Então, tudo que nós pedimos está sendo atendido. Está sendo atendido. A gente pode olhar, sempre eu falo assim, olha dos lados, a gente está vendo, aqui eu estou vendo o computador, a impressora, tudo que tem aqui, a minha mesa, né, os computadores. Na nossa casa nós estamos vendo tudo aquilo que tem, que é o que nós usamos. Os espíritos do outro lado, eles olham, pedem, mas não conseguem. A espiritualidade assiste tudo. Tudo que ele está falando. Né? E espera que esse tempo é o tempo do espírito, que não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. A nossa existência aqui tem uma unidade de tempo, que é 10, 20, 30 horas, nós temos as horas, mas para o espírito imortal não tem tempo. É a mesma coisa se eu perguntar, há quanto tempo você está pedindo para Deus para te ajudar? Ele não vai saber. Tá? Ele não sabe, ele não tem condição, porque ele está sofrendo uma situação que levará ele à compreensão do que é certo e o que é errado, e o porquê daquele sofrimento. Então, por isso que muitos deles são trazidos a essas reuniões,
principalmente de estudo, que seja nesse momento, seja na casa espírita, para que ele tenha instrução e ele possa se movimentar. Então, do mesmo jeito que aqui nós estamos esperando, que nós fazemos a prece, e, né, a eficácia da prece, a mesma coisa a espiritualidade está esperando que eu me movimente. Mas e o espírito do outro lado? Ele precisa entender. É lá que está toda a estrutura do Pentateuco, aonde vem a parte de esclarecimento, tá? Principalmente dos espíritas e dos médios, levando para esses espíritos o entendimento dessa doutrina. Tá? E aí é preciso organizar. E é por isso que Kardec fez a pergunta, né, qual a melhor forma de evoluirmos, foi colocada a encarnação. E os espíritas sabem, tá, que essa oportunidade que foi dada a nós, aos médiums, espíritas médiums, foi porque da outra nós pedimos a Deus e a Jesus, olha a nossa prece, pedimos a Deus e a Jesus, e ele nos atendeu. Principalmente aos espíritas, né? Tudo que nós pedimos lá, ele nos deu tudo. Vá lá, Dalma, agora você sabe do que é a doutrina e divulgue e fale o que essa doutrina está trazendo. Então, assim está o Espiritismo. Olha a maior prece que nós estamos fazendo. Olha a maior caridade, divulgar a doutrina espírita, esclarecer vários pontos do Evangelho, levando à luz a todos aqueles que sofrem, esclarecendo encarnados e desencarnados. Quando a gente chega nesse ponto a falar, quanto choro, gente, há do outro lado. Do mesmo jeito que a gente fala que por que eu não descobri antes? Por isso que nós temos o remorso, toda aquela situação, a gente faz e cai naquela... Né, porque eu falo, por que eu não fiz isso? E o espírito, a hora que volta, que ele toma consciência? Ele toma consciência e pede a Deus, a misericórdia de Deus, a prece dele é essa. Pede a Deus e Deus vai lá e estende a mão. A espiritualidade vem. E aí o que o Cristo falou? Vinde a mim todos vós necessitados, eu vos aliviarei. E Jesus e nós, a maior prece foi pedido, a misericórdia, a intervenção de Jesus junto a Deus, permitiu que nós reencarnássemos. Esse pedido foi nosso. E aí, quando nós reencarnamos, vamos estudar a eficácia da prece. Comece a olhar um pouquinho para nós e vamos ver que foi atendido. E depois olhamos todas as vicissitudes da vida, nós vamos perceber que tudo, né, que nós pedimos, tudo que nós ligamos aqui na Terra é ligado aos céus. E Jesus, na sua infinita misericórdia, nos atende. Como eu pedi, né, enviar os bons espíritos. E Jesus envia os bons espíritos. Estão todos nos nossos lares nos assistindo e nos envolvendo. Bom, vamos lá agora para o Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda... Deixa eu pegar nesse. O capítulo 4 da pluralidade da existência, que as parecer são o parentesco físico e morais. Aí Kardec faz uma pergunta. Por que é que dos pais bons e virtuosos nascem filhos da natureza perversa? A pergunta. Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atrai por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? Olha a pergunta que Kardec fez, né? Aí são duas perguntas, uma só. Aí os espíritos respondem. Não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança do que os seus conselhos encaminhe por melhor senda
e muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. Então, olha a situação, gente. O pai é bom, né? Mas o espírito, nessa situação, pede que venha como filho para que o pai que está ali, que é um bom pai, possa direcionar bons, né? Boas intenções para os filhos. Boas intenções para o filho. Começa. E isso aí foi um pedido deles. Eu quero nascer como filho dele. Porque as qualidades dele eu quero que ele me ensine. Tá? Então, olha só que interessante. Aí Miramês vem explicar. As leis têm variações, né, incontáveis. O título é troca de valores. O espírito no mundo espiritual, já arrependido dos seus feitos incômodos e que deseja reencarnar quando permitido, deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia para que se livre das enveredas outra vez dos caminhos do erro. Olha a lição que nós estávamos lá da eficácia da prece, né? Os pedidos, né? Foram feitos os pedidos, eles pediram, foram atendidos. Eu fiz os pedidos, cada um de nós pedimos. E a espiritualidade foi lá e nos atendeu. Para tanto, os pais servilhão de barbilho, não deixando seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que ele deve assimilar no mundo familiar. Então, os pais servem de exemplos, tá? Servem de exemplos para os filhos, para não deixar eles enveredarem pelo caminho do erro. É nessa situação que Deus, quando olha a intencionalidade, pede, os pedidos são atendidos. Tudo, gente, que eu pedi para Deus, antes de chegar na encarnação, Deus me atendeu. O que acontece depois vem que está gravado no meu campo perispiritual e tudo vai se organizando. E olha que quando na existência a gente tem as várias, vamos dizer assim, os erros, né? Mas a gente tem que colocar na cabeça que as boas intenções prevalecem. Então, foi por isso que Kardec pôs aquela pergunta: qual a característica do bom espírito? Aí os espíritos respondem: aquele que luta contra suas imperfeições. É nesse intuito, quando nós olhamos, né, o Evangelho, nós vamos perceber que o Evangelho para nós já é uma barreira que vai nos impedir de fazer as coisas erradas. Em Deus, que é infinitamente bom e justo, nos enviou Jesus para que nós entendêssemos a verdadeira proposta do Evangelho. E depois, com explicações mais claras e concisas, nos trouxe Kardec, explicando tudo. Então, porém, nem sempre é permitida essa dádiva para o seu avanço espiritual. Acontece muitas vezes que a alma retorna à carne em um grupo formado dos seus iguais, às vezes piores, para que ele manifeste sua força e vontade, alcance o objetivo desejado de realizar para a sua libertação. Nunca a gente pode esquecer, quando a gente vai estudar essa parte, nós temos que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiação, o mal ainda prevalece nesse planeta, e que todas as situações que venha, né, que os seus iguais também, quando ele está falando aqui, ela vem, reencarna, e ela tem um propósito. Lembra quando Jesus fala quem são meus irmãos e quem são as minhas irmãs, quem era a família? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, se há o bom, o justo e o mal, é para que nós aprendamos com todas essas situações. E aí nós vamos ver que esses grupos
apesar de haver várias famílias, vários grupos, vários países, a Terra é um globo e todos nós estamos ligados uns aos outros. Hoje é impossível a gente ser feliz nesse mundo se o outro está passando por necessidade. Já viram que o problema da Venezuela não é só um problema da Venezuela, é um problema do mundo. Já estamos vendo que o problema, aquela guerra que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos, entre a Rússia e a Ucrânia, não é um problema só deles, é um problema do mundo. Tanto é que as economias estão ligadas umas às outras e o impacto é grande, tá? Da falta de conduta moral a certos questionamentos. Então, nós somos uma grande família com um objetivo só de aprendizado, de burilamento. Então, a Terra, dentro desse contexto, reencarna vários espíritos em várias regiões, condicionado a leis, a situações que nós mesmos criamos, lei de causa e efeito. Então, são essas situações que nós estamos vivenciando. E quando ele fala troca de valores, um país que trabalha a fraternidade, os ideais fraternos, troca esses valores experimentados com o outro, até que um dia a paz reine nesse planeta. E como que Deus age? Gradativamente, em conformidade dos bons e avançando, muitos são recambiados para outros mundos em conformidade com o seu adiantamento. É o que está acontecendo com a Terra. E muitos espíritos, independente da religião, estão acordando para essas realidades. É isso que Deus espera, é isso que Jesus espera de nós, que estabeleça o reino de Deus dentro de nós, em ações e atitudes. É a mesma coisa que esse espiritismo esteja dentro de nós, em ação e atitude. É o Cristo operante. Foi que nem Saulo ou Paulo na estrada de Damasco. Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. Então, tudo aquilo que nós pedimos, quando nós fazemos essa segunda leitura, falou, peraí, a prece que eu fiz, o pedido que eu fiz, do outro lado, ela foi atendida. E eu reencarnei. Pedi o pai, pedi a mãe, pedi os irmãos, com quem eu queria nascer naquela família, e Deus atendeu. Essa é a maior prece, né? E dentro desse contexto, essas trocas de valores, né, vão acontecendo de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. É uma peneira, é um burilamento que nós estamos aí. Então, a variedade de situação não nos deixa traçar um roteiro em relação à igualdade de nascimento. As normas são diversas em todas as manifestações dos espíritos, que voltam à Terra para limparem seu passado com seus próprios esforços. Então, a encarnação, através dos nossos esforços, das situações que nós passamos na encarnação, vai limpando todo esse passado delituoso. Né? Prova disso, nós temos aí vamos falar de Emmanuel, né? Emmanuel era Públio Lentulus, ele era aquele senador romano, ele vem, né, o que ele fez, quem leu há 2000 anos e 50 anos depois, e depois ele, várias reencarnações, ele reencarna na Terra com situações bem difíceis para chegar ao que ele é hoje, o Emmanuel. Então aí a gente precisa ter essa noção de como que Deus é bom. E ele também, de todos os seus pedidos foram atendidos. Cada encarnação daquela foi pedida, foi a prece feita a Deus, reflexão do próprio Emmanuel para reencarnar
e receber, né, vamos dizer assim, né, as bem-aventuranças, podemos dizer assim, com relação às suas provas de vencer. Então, por isso que ele fala, né, limpar seu passado. Então, eu falei Emmanuel, mas teve Judas e muitos outros, não são enumerados, são milhões, bilhões de espíritos. Uma coisa que a gente precisa ter uma ideia, tem hora que eu falo as coisas que eu não sei se vocês compreendem, quando a gente, num centro espírita, num trabalho mediúnico, quando você vai mexer com o espírito, você não está mexendo só com ele. Se eu, numa encarnação, eu já coloquei isso, já tem mais de 60 mil, 70 mil alunos que já passou para minha mão, e eu tive cada um desses alunos responsabilidades, e tenho ainda, porque eu não aposentei, imagine o espírito daquele. Imagine Emmanuel, né, que todas as encarnações, o papel dele, da figura como senador romano, o que ele fez, olha lá os débitos dele que ele tinha e como ele reencarnava para ele conseguir limpar todas essas encarnações delituosas. Tá? Aí dá para entender. Uma hora ele foi senador, na outra hora ele foi escravo, numa hora ele foi padre, e assim foi indo. Tá? Foram várias encarnações que se contam. Imagine nós. Aí, num trabalho mediúnico, organizar isso. Então, por isso que naquela parte, quando eu falo, né, que as mediunidades, ela funciona como, para os médiuns, que somos devedores, uma mola propulsora para que ele avance. Então, se as encarnações é uma prova que ele vai limpar, né, todas essas, o espírito, imagine o médium. Só que o médium, essa mediunidade tem que ser trabalhada com Jesus, com a sua responsabilidade. Agora, se esse médium, ele reencarna, ele vem com a responsabilidade e não cumpre, ele retorna para o plano espiritual pior do que ele chegou. E aí, não é que ele vai retroagir, o espírito nunca retroage, ele estaciona. E aí aguardar novas encarnações para que ele consiga vencer. E ele pede. Já pensou quantos pedidos eu já não fiz lá do outro lado? Bom, entretanto, acontece igualmente o contrário, pois totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade. São vários casos, a gente vê, não é só dos médios, a gente vê tanta história de cantores, de pessoas que se destacaram na humanidade, né? Passaram por momentos difíceis na família e daquele ali ele conseguiu vencer. São vários casos que a gente não sabe. Então o espírito vem mesmo naquela família cheio de problemas, sem ajuda, né? O Chico mesmo sofreu muito, muito, né? E a mãe dele assistiu toda a encarnação e olha o que o Chico fez. É um espírito iluminado que veio dentro de uma família, teve os seus pais, a madrasta, todo ali envolvido, e olha quem foi o Chico. Isso é um caso, e várias outras situações, né? Então, esses também pedem para renascer nesse ambiente, servindo de exemplo para tantos que estudam a reação dos homens bons junto aos perversos e confundindo. Assim, os que se dizem sábios, querendo dizer que os filhos são os que os pais não deixaram de ser, generalizando esses fatos. Para a gente ter uma ideia, toda essa trajetória que a gente viu, vamos ver se eu lembro um fato muito marcante, foi aquela
as guerras, né, que aconteceu no Oriente, principalmente depois do Cristo retornar, 200 anos depois aconteceu. Muitos casos, para a gente ter uma ideia, porque teve uma situação que não deixaram mais a Europa, né, ia ter o túmulo do Cristo, né, ia Jerusalém, não é o túmulo, ia Jerusalém, que é toda aquela trajetória que tinha hoje de buscar a Terra Santa, né, também tinha no passado, então bloquearam, então gerou aquela guerra. E aí casou reis, rainhas, foi um casamento, foi aquele rolo danado, a história conta tudo isso. Eu não vou lembrar agora, eu sou professor de história, mas quando eu estou dando aula sobre isso, eu lembro de tudo. E aí a coisa aconteceu quando foi abrir as portas para novamente a Europa conseguir entrar, né, lá em Jerusalém, foi quando se descobriu, né, foi aparecer nas universidades, esclarecendo o povo, e a coisa foi melhorando. Então, são situações que a gente vê que esses casamentos arranjados, casando lá com um filho daquele que mora lá em Israel, que mora naquela região, não adiantou nada. Não adiantou nada. E a guerra durou mais de 100 anos, né? Sobre isso, até que a coisa arrumou, foi quando foi aparecendo as universidades, foi aparecendo o estudo, a coisa foi melhorando. E abriu-se novamente a visitação à terra da onde Jesus nasceu. Se o espírito não gera espírito, eles são que são, embora a influência seja uma realidade. Então, o espírito vem de Deus. Tá? Não é ali, geralmente, ali é o pai, a mãe gera, são os dois que vai gerar o filho, mas é a mesma coisa como Jesus fala, né? Nós não sabemos de onde o vento vem. Então, o espírito reencarna, volta, e nós não sabemos quem ele é. No caso de Elias, né? Quando ele explica aquela parte. Então, nós não sabemos. Então, os filhos, nós não sabemos. Muitos de nós, eu não sei, meu filho pode ter vindo de outra existência, poderíamos ter sido amigos ou inimigos, nós não sabemos. E tudo que foi pedido ali, Deus atendeu. E aí vem a doutrina espírita agora, né, porque a doutrina espírita é agora para o 3º milênio, vem nos esclarecer acerca de tudo isso. De tudo isso. Imagine, nós estamos aqui numa pergunta 209. Uma pergunta, eu leio uma pergunta, para a gente ter ideia do que ela está trazendo de informações. Imagine que eu leio ela agora e depois eu não volto a ler. Eu não volto a estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho, estudar esse livro, porque senão eu não vou ter noção da grandiosidade do trabalho de Deus e da responsabilidade que foi dada a cada um de nós, como pai, como filho, como mãe, né, como responsabilidade de passar essa doutrina à frente, de esclarecer, como professor, como médicos, teremos que ser exemplo. Se os espíritos que estão do outro lado só vão conseguir se afastar de mim, se tudo aquilo que eu leio, eu faço, eu pratico, o espírito vai, não vou ficar, ele está melhorando. A mesma coisa o Chico. O Chico fazia cada coisa que não tinha como os espíritos mexer com ele. Né? E os espíritos falavam, nós já tentamos de tudo, porque esse aí não tem jeito, não. Mas que o Dalma ainda, pequeno que eu sou, leio, né? Muitos de vocês acham que eu sei muito, eu não sei é nada. De doutrina espírita, eu estou lendo, estou explicando, e isso daí só me traz mais responsabilidade com relação a isso que nós estamos lendo. E aí nós vamos ver a profundidade, a responsabilidade que é ser pai, mãe, que é ser um professor dentro de uma sala. Aquilo que eu não fiz em outras encarnações, eu tenho que fazer. Tá?
Então, o seu espírito não gera espírito, eles são o que são, embora a influência seja uma realidade. Para tanto, os espíritos que já atingiram certa compreensão se acautelam a todo momento para não caírem em tentações e saírem lesos dos processos de afinidade de famílias. E quantos problemas nós não temos nas famílias hoje? São grandes, gente, mas muito. Cada família, ali que é o centro nervoso que a gente tem que aprender a amar. É ali que está todos os problemas. O espírita sabe disso. Tá? Então, os meios de elevação que são grandes e a influência do bem é enorme, basta ter olhos para ver. A humanidade se encontra cansada das inconveniências, o evangelho é o despertar da alma, é Jesus conosco nos dois planos da vida, eu sempre falo isso, né? Se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa. Ele está falando assim, se eu tenho alguma luz, se eu tenho algum entendimento, que eu não esconda, que eu comece a trabalhar ela, que eu seja exemplo. Então, o exemplo é que a candeia em cima do alqueire, é preciso verificar se já se fez pela família na qual se nasceu. Necessário se faz amar seus pais, irmãos e demais parentes, para que esse amor possa alcançar toda a humanidade. Olha o que ele está falando, porque o Espírito, gente, ele já está falando que o Espírito, quando nós vamos para o outro lado, eu não sou europeu, eu não sou americano, eu não sou lá dos Estados Unidos, eu não sou da Inglaterra. Olha o que ele está falando. E aí, como que nós vamos fazer? Então, vivenciamos essas experiências para que aprendamos o que é essa família que Deus está falando. Né? Que é o caso que está acontecendo aí, né? Eu quero afastar vamos dizer assim, o obsessor, mas eu não melhoro. Né? E o obsessor, quem que é? O meu irmão. E aí, o que você vai fazer? Aí ele reencarna como filho, como filha, como esposa, e aí como genro, aí eu não sei. Aí a coisa vai pegando, é os problemas que nós temos hoje. E a hora que passa do outro lado? Por isso que essa encarnação, gente, ela é única. Nós temos que resolver a coisa. E quando pular para o outro lado, tá? Aí a coisa fica mais difícil. Então, necessário se faz amar seus pais, irmãos e demais parentes, para que esse amor alcance toda a humanidade. A situação sempre muda e na troca de corpos, somente levamos o celeiro das qualidades para nos atormentar ou nos tornar livres. Olha lá o que ele fala. Se um espírito ainda voltado para o mal pediu e foi concedido por Deus nascer em nossa família, não desdenhamos essa oportunidade, nem amaldiçoemos essa alma em provação. Vejamos o que diz Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se é a vontade de Deus, por que não aceitar? Olha lá. Se é muito bom para quem nasce, melhor para quem recebe como filho. Lembremos-nos do amanhã. Tá? A vida é uma troca incessante desses valores. Tá? Esses valores. Qual o mérito que teríamos em receber somente espíritos de luz ao nosso convívio? Então, qual o mérito até isso? De eu ir num trabalho mediúnico e ter só as comunicações com espíritos bons. Vem sempre os espíritos para que eu exercite no trabalho mediúnico aquilo que eu falo no Evangelho, aquilo que eu leio. Eu falo de amor, mas eu não trato com amor aqueles irmãos que estão vindo ali. Para mim, eles são obsessores. Olha só que palavra que eu ainda uso. Então, é nesse sentido que até nessa parte eu preciso também me organizar. Se é muito bom para quem nasce, melhor para quem recebe como filho. Lembremos-nos do amanhã. A vida é uma troca incessante de valores. Qual mérito teríamos que receber somente espírito de luz e convívio?
Vamos recebê-lo porque o Senhor é sempre bom, porém não recusemos os maus, porque no amanhã se tornarão bons, assim como bons já elaboraram em equívocos. Entregamos nossa vida a Deus para que a vida nos recompense com a paz da consciência. E lutemos, ajudando, porque amar aos que nos amam é dever, mas amar o que nos persegue é calúnia, é saber viver com Jesus no coração. Olha o que ele nos fala. Tá? É muito profundo. E isso, uma pergunta. Toda semana nós estudamos uma pergunta. Olha que tem de conteúdo dentro dessa pergunta 209, para explicar tudo que Jesus fala do amor. O amor de Deus é tão grande. Olha a eficácia da prece. Nós pedimos, gente, nós imploramos a Deus. Jesus foi lá e interviu e, logicamente, nos deu a chance. Nós não podemos perder essa oportunidade e sempre agradecer a Deus, porque se estamos aqui é misericórdia de Deus mesmo, porque a encarnação é o único meio de apagarmos, né, essas sombras do passado. Por isso que a oração, né, de Francisco esqueci o nome dele agora, me deu branco, de Santo Agostinho, perdão, que hoje eu posso ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa já é a oração de eu lutar contra as nossas imperfeições. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver a cada um de nós, que a espiritualidade tire todas essas vibrações deletérias dos nossos lares, substituindo por energias benéficas, salutares, não só dos nossos lares, mas de todos aqueles que foram ver esse vídeo, esse estudo no YouTube, que naquele momento, todos aqueles que estão passando por dores, que sejam aliviados, tanto encarnados como desencarnados. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por estarem conosco nesse momento, estudando e aprendendo os ensinamentos de Jesus através dessa doutrina de luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja.